E, sem mais delongas, vamos diretamente aí à próxima palestra da tarde de hoje, que fala sobre as novidades na utilização de corretivos de solo na cafeicultura. E o palestrante é pesquisador do IAC de Campinas, São Paulo, aqui, IAC, né? ACA, ACA, né? Associação dos Cafeicultores, mas IAC, então, de Campinas, São Paulo, que é o doutor Bernardo Van Reis, que já está aqui em cima do palco e recebe as nossas boas-vindas. É com o senhor, doutor. Boa tarde, pessoal. Agradecer a FENIC Café 2013, né, a participação mais uma vez nesse evento. O tema que me foi dado, eu honestamente, depois que eu peguei nele, eu não gostei. Normalmente, eu tenho dado muita palestra sobre calcário e sobre gessagem também. E a gente tem muita coisa a apresentar. E esse aí eu vou apresentar o mínimo, porque eu já tive casos de dar-se uma palestra e algumas informações são ditas, olha, apresentado na reunião tal, mas fora de enfoque, manipulação de dados. Tá. Posso olhar para o chão, né? Bom, falar uma coisinha do Instituto Agronômico, alguns talvez conheçam esse prédio, a turma do café com certeza. É só avisar que ele mudou de cor. Ele é amarelo hoje. Quando começaram a pintar o prédio de amarelo, todo mundo ficou bravo lá dentro. Mas é uma restauração do patrimônio histórico, e nós começamos a ver que vários prédios em São Paulo são amarelos. Polícia Militar, o Colégio Culta Ciência em Campinas, vários prédios são dessa cor. O Instituto Agronômico ele tem uma participação enorme na cafeicultura brasileira e eu diria o seguinte, que na parte de solos, de fertilidade de solo, tem alguma contribuição também. Próximo. Bom, isso aqui é o município de vocês, eu acho que já deve estar bem diferente, né? Porque esse é o que está na Embrapa, Brasil visto do espaço, mas eu gosto de usar a imagem para localizar o evento. Bom, corretivos da acidez mais usados. Isso aí não vou entrar em detalhe, mas a correção da acidez do solo é feita quase sempre com rocha calcária moída, principalmente dolomita e calcita. E tem também magnesita, também existe carbonato de magnésio. Isso aí moe-se como rocha e usa direto no solo como calcário, como corretivo de acidez. Em pequena escala são usados magnesita, óxido de magnésio, cal hidratada, fotoóxido. O cal hidratado é praticamente óxido de cálcio. Esses são os calcários calcinados, aquecidos, né? Então, praticamente o que você tem é isso. Eventualmente aparece um resíduo de fabricação de algum produto que serve de corretivo. Os próprios fosfatos são corretivos, escórias, mas são coisas que de interesse secundário, então não falaria aqui. Mas tem que falar no produto novo, né? E recentemente surgiu no mercado um produto denominado calcário líquido. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar um pouquinho de calcário para focalizar certos pontos importantes da calagem que não podem ser substituídos ou adaptados. São aspectos básicos, muitas vezes quantitativos. Eu não posso trocar um caminhão de açúcar por um saco de açúcar, né? Que é proposto aqui às vezes. Bom, o tema da palestra. Pode passar, já foi. Bom, esses experimentos aqui são, para nós, eles são extraordinários. Porque o da direita, do girassol embaixo, foi numa área que nós plantamos milho antes. Era uma época que se dizia que calcário não deve ser usado com muito cuidado, não deve ser usado mais que 2 toneladas por hectare. O calcário enriquece o pai e empobrece o filho. E tinha uma porção de coisa desse tipo. Bom, aí nós resolvemos fazer experimentos de calagem. Solo que não crescia quase nada. E
O objetivo nosso, na época estava sendo usado no Brasil o critério do alumínio para calagem. Esse critério é um critério que dava uma recomendação muito baixa. E os produtores se queixavam que aquela recomendação de calagem não atendia ao que eles queriam. Então, esse experimento aí, ele foi conduzido por 15 anos, mudando de cultura. O da direita, embaixo, é o girassol. É outra coisa, muita gente apanhando com girassol que não crescia, mas não botavam boro. Um pequeno detalhe, se não botar boro em girassol não cresce. Aí tem o do milho do lado, e nesse ensaio nós aprendemos o seguinte: olhem no fundo as plantas de milho, como estão robustas. Conforme os slides aparecem quase que azuladas. Esse caso aí nos orientou que nós precisávamos pôr mais calcário. As curvas de resposta tinham até 12 toneladas por hectare. Então, isso foi mudando o nosso conceito. As curvas aí mostram a saturação de base com produtividade. E a saturação de base, em muitos casos, é 60%. Daí que nós tiramos esse valor que vocês veem, quem usa a tabela de Campinas, 60% de saturação por bases. O algodão, que é a curva da direita, dá mais que isso. Então, temos uma base experimental e científica para fazer calagem. Bom, eu não vou só mostrar sem se preocupar com os números, mas a unidade, hoje na análise de solo, alguns perceberam que mudou alguma coisa, outros às vezes nem precisa saber disso, mas que o cálcio, quando se fala, na representação da análise de solo, quando fala milimol, que era milho equivalente, a vantagem é que a gente pode somar cálcio, magnésio e potássio. Essa é a principal vantagem. E é muito usado em química isso. Bom, e eu vou ilustrar um caso que acontece bastante com café. A amostragem de solo em cafezais, a amostra composta da área de 0 a 20 centímetros, em 0 a 20 centímetros de profundidade. Em café formado, a amostra de 0 a 20 centímetros na parte do terreno que recebe a adubação. E aplicar calcário na superfície da parte adubada do solo. Quer dizer, o calcário tem que ser colocado onde é colocado o adubo. A amostra é composta de 20 e 40 centímetros de profundidade, e essa é uma novidade que foi introduzida quando começou a história do gesso na agricultura, né? E principalmente pelo pessoal do CPAC. E esse caso é interessante, porque eu no começo fiquei com o pé para trás com a história de gesso lá no CPAC, no Centro de Cerrado da Embrapa, né? Porque a gente tem o conhecimento do uso do gesso, que aliás é um produto muito usado no mundo todo em solos alcalinos, solos sódicos. Então é em clima semiárido. E como é que esse negócio aqui, que não é para corrigir nada, está corrigindo? E com o tempo eu acabei adotando o assunto, tanto que escrevi 2 livros sobre o assunto e mais um monte de trabalhos. E mais uma coisa interessante é o seguinte: essa afirmação sobre o uso do gesso, ela vale para o Brasil Central, não vale para o Rio Grande do Sul. Aí começa a dúvida, eu não vou entrar nesse assunto, mas é questão de propriedade química do solo. Próximo. O perigo da acidificação do perfil do solo. Esse aí eu vou mostrar uns dados aí de um caso, mas quando vocês analisarem, quem quiser usar o uso do calcário líquido na sua propriedade, porque é por facilidade e tudo, analisem um pouco isso aí. A acidificação do solo, do perfil, pode comprometer de forma irreversível a produtividade da área. Tem casos já da Bahia, aplicação de irrigação por pivô, calagens elevadas, 700 kg por hectare de nitrogênio, e a produtividade vai baixando, baixando, baixando. O cidadão não sabe o que está acontecendo. Então, é preciso prevenir, neutralizando a acidez excessiva e reduzindo a adição de ácidos ao solo. Eu vou dizer o que são esses ácidos, de onde vem a acidez. Mas é muito importante não deixar o solo acidificar. E lembrando que a calagem é uma prática de longo prazo.
Então você tem que ir mantendo e pensar em 2, 3, 4, 5 anos, principalmente quando a calcária, aliás, principalmente por ser a aplicação do calcário feita em área total, na superfície sem incorporação, né? Então demora um pouco mais. De onde vem a acidez? Principal fonte é o íon amônio, todos nitrogenados, exceto o nitrato de cálcio, né, mas nitrato de amônio, ureia. Ureia acaba virando amônio também. Não interessa como o amônio chegou no solo. Fertilizante mineral, orgânico, fixação biológica. Porque tem gente que acha que usei adubo orgânico não vai acidificar. Acidifica sim. A própria fixação biológica da soja acidifica. Então não escapamos disso aí. Como se dá a acidificação? É a nitrificação. Bom, a nitrificação, mais adiante eu vou falar um pouquinho. A nitrificação é o processo que transforma amônio em nitrato, que a planta absorve principalmente nitrato. Então é uma reação química. Agora, de onde vem esse amônio? Já falei na parte de adubação, mas no meio ambiente vem de chuva ácida. Por exemplo, regiões do Cubatão, que houve um tempo que tem muita chuva com a chuva ácida, com dióxido de nitrogênio, e isso forma ácido nítrico. E tem formação de ácido sulfúrico também. Ou mesmo, agora falando no calcário líquido, nós vamos tentar convencer vocês, ou dar orientação a vocês, o que esse produto faz e o que ele não faz. O que ele não faz que é a questão, né? A inovação é tecnológica ou mercadológica? Eu acho que isso aí é um aspecto importante para ser analisado. Bom, reação de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele reage com ácido clorídrico e forma cloreto, água e CO2. Notem que o carbonato é um receptor de prótons. Isso é um pouco técnico, mas é chique falar em próton em química hoje. Mas o importante também é o seguinte, você tem um carbonato de cálcio, seja lá o que for no caso, milimol, e precisa 2 íons de hidrogênio, 2 ácidos clorídricos. Eu não posso pegar cálcio, carbonato de cálcio, em vez de 1, pegar 50 e botar como corretivo 1. Tem que manter 50 contra 50, vocês vão entender isso mais adiante. O carbonato de cálcio neutraliza a acidez do solo, onde ele estiver, ele tem que encontrar acidez. Senão, se o carbonato de cálcio não encontrar acidez, não acontece nada. Por isso que muitas vezes coloquei calcário aqui, e a acidez está aqui, não adianta. Próximo. Bom, esse aqui é o que acontece com o cafezal em argissolo muito fértil de Marília. Você vai lá e faz uma análise de solo, tira a amostra de 0 a 5, pH em água 5,7, que dá 6 e pouco em cloreto de cálcio, CTC, 79% de saturação por base, está ótimo, não está? pH em água, nas entrelinhas agora, pH em água 6,7 e o V 90. Alguém é capaz de colocar algum defeito nesse solo, acidez? E tem muita gente que tira a amostra de 0,5, porque como você não remove, não manuseia o solo, não mistura, então acho que seria suficiente. Vamos ao próximo. Podia voltar um? Tem um antes ou não? Passa para frente para ver se está um fora. Passa para frente para ver se está um fora do lugar. Ah, esse aí. Aí vamos tirar uma. Acho que não está funcionando. Uma nova amostragem tirada de 0 a 20, que é a recomendada. E depois 20, 40, 40, 60. Mas a 0 a 20, olhem só, o pH em água, na projeção da Copa, caiu 4,1. A saturação em bases caiu a 35. A 40, 60, a coisa está feia. O pH está 3,9 e o V está 16. Nas entrelinhas, é a mesma coisa. Primeira importância é o seguinte, que se a amostra tem que ser retirada a 0,20, senão não mostra que o solo está ácido.
pH desceu, baixou menos do que na projeção, mas baixou também. A mensagem aí é o seguinte: o calcário tem que ser visto também como uma prática em profundidade. E como evitar a acidificação do solo? Prevenir pela calagem, aplicar calcário na região de acidificação, controlar a aplicação de nitrogênio através da análise foliar e a produtividade esperada. Isso aí são dois detalhes da recomendação de adubação que são muito eficazes. A análise de solo para nitrogênio em café está espetacular. E produtividade esperada, já o pessoal da área de café já usa isso há muitos anos, né? Pode passar. Não, está indo em direção oposta. Não. Pode passar. Pode passar. Como produzir o calcário líquido? A discussão será feita tendo carbonato de cálcio como referência. Esse produto do calcário líquido, ele está sendo usado e ele pode ser feito com carbonato de cálcio, pode ser feito com carbonato com dolomita. Então, eu vou usar carbonato de cálcio como referência, para ficar mais fácil. Como é que você faz isso? Mistura uma parte de carbonato de cálcio, finamente dividido com uma parte, um pouco mais, de água, obtendo uma suspensão coloidal com as partículas de calcário como fase descontínua e como fase contínua. E água como fase contínua. O coloide sempre tem as partículas, no caso seria o calcário, e a água, que é o meio onde essas partículas se movimentam. Próximo. Aí você tem o calcário fluido. Aí uma coisa também, não é calcário líquido, o produto não é líquido. Um coloide não é uma solução, é uma suspensão. Um adubo fluido. Esse aí, no caso, eu perguntaria também se é nanotecnologia. Nós ouvimos esta manhã uma apresentação de nanotecnologia, só que nanotecnologia é 10 a menos 9. E aqui seria 3 micrometros, seria 0,003 micrometros, é 10 a menos 9. O que está aí é 10 a menos 6. Então, na realidade, essas partículas são maiores. Agora, elas estão aí em suspensão, fotografia de microscopia eletrônica. O que segura as partículas de não precipitarem? E aí, realmente, precisa um determinado tamanho, e aí eu acho que pode o produto ser considerado coloidal mesmo, para se segurarem. O que segura essas partículas em suspensão? Não deixa precipitar tudo. Principalmente a carga elétrica da superfície das partículas. Todas as partículas, elas têm uma carga elétrica em volta, e uma esbarrando com a outra, uma repele. As partículas se auto-repelem. Isso aí é um negócio muito interessante em coloide. Chama-se movimento browniano. No microscópio dá para ver, as partículas ficam mexendo, uma bate na outra e é empurrada. Né? Coloide é um negócio muito interessante. Quando eu fiz pós-graduação, ela estava sendo meio esquecida. Era uma disciplina autossuficiente no começo do século passado. Depois ela foi espalhada nas outras disciplinas todas, que muitos delas fazem uso dela, não existe mais praticamente química coloidal independente. Mas esse aí também não tem nada redondinho, é um processo de moagem. Você tem que ter um material muito fino e misturar com água. Agora, a hora que se mistura carbonato de cálcio com água, você já diminuiu a concentração pelo menos a metade, porque você pôs água, né? Então já diminuiu pela metade, porque uma das alegações que é feita sobre o produto é que tem alta concentração de cálcio. Não ganha do calcário, de jeito nenhum, se diluiu com água. Próximo. Bom, eu vou pular esse. A grande vantagem do calcário fluido é o estado fluido dele, que permite a aplicação mais uniforme. Estou com mania de ficar olhando para lá, né? Contudo, em quantidades baixas de aplicação. Aí não é reticência, é pontos mesmo. É o seguinte,
Pode passar isso aí, eu acho que é o mais completo. Como funciona o produto disponível no comércio? Deve ser considerado dois aspectos, o que é o produto e o que dizem que ele faz. Próximo. Registro no Ministério da Agricultura. Corretivos e fertilizantes só podem ser comercializados após passar por avaliação de eficiência por órgão governamental. No caso, o Ministério é bastante rigoroso nisso e esse produto ele é registrado como um adubo foliar contendo cálcio e magnésio. Ele não é registrado para servir como corretivo. E a especificação, a finalidade do produto tem que constar no rótulo. Então, se não consta a finalidade do produto, ele legalmente não pode ser usado. Próximo. Pode fazer. Então vem uma outra coisa interessante aí, dosagem. Órgãos oficiais recomendam calcário para correção da acidez em quantidade de várias toneladas por hectare. Essa recomendação é universal, São Paulo igual Minas, pode diferenciar um pouquinho a metodologia, mas princípios são os mesmos, Rio Grande do Sul, Brasil Central, São Paulo. Várias toneladas por hectare. Esses números foram obtidos de experimentação, pesquisa e uma experimentação volumosa, muito ampla no Brasil. Não tem nenhum país que foi tão estudado na parte da sua fertilidade. Agora, para contrapor algumas toneladas de calcário, o produto é recomendado à base de 10 litros de calcário por hectare. 10 litros de calcário por tonelada. Então, mais uma informação. Próximo. Já acabou? Curtinha mesmo. E eu vou falar mais algumas coisas sobre essa questão do calcário. Tinha uma série de coisas lá que eu ia copiar aqui, mas eu fiquei com raiva e não botei. Que é o seguinte, o produto faz tudo. Você coloca 20 quilos do produto num hectare, fica homogêneo o solo, ele melhora a pH e faz o diabo. Depois tem umas propagandas que você põe esses 10 litros, o pH aumenta de 4,5 para 5,5, aumenta tudo aumenta. Com 20 litros de calcário por hectare. É um negócio complicado, porque não tem mais nada escondido aí atrás, hein? Não tem mais slides ainda, não tem mais... Fiz bobagem na passagem. Eu queria falar da quantidade. Se você usa 1 tonelada de carbonato de cálcio, você vai usar 400 quilos por hectare. Se você pegar 10 litros de calcário líquido, você vai botar 200 gramas por hectare. Então a dúvida aí é o seguinte, você substitui 200 gramas por 400 quilos, só que você paga o mesmo. Aí eu me pergunto isso aí, se é problema técnico, ou se é problema do CREA. É válido fazer isso? Você põe um produto e dá uma série de qualidades por escrito que não correspondem, né? Então é um negócio complicado, que eu disse para vocês. O que eu vou listar as coisas deles aí, que quem quiser é só entrar na internet, viu? Entra calcário líquido lá, podem ver essa tabela, essas coisas todas, barbaridades. E eu não vejo muito mais que possa dizer. Eu nunca vi um caso tão assim estranho. E eu tive uma experiência, teve uma época, você deve lembrar, havia um produto chamado Nutrihumus. Esse Nutrihumus, ele surgiu, ele estava sendo vendido e oba-oba, saiu no Fantástico. Aí o secretário da Agricultura de São Paulo nos mandou, a mim e um indivíduo na época muito atuante na questão ambiental, Shiro Miyazaki, para
olhar, ver o que é o produto. Então, nós fomos lá, ele deu uma palestra, a filha dele fotografando. Tá. Todo mundo saiu nas fotografias. Bom, eu fui lá, foi embora. Aí, passa uns dias, me telefone o Elvésio. Não sei se você lembra dessa. Você me telefona e diz, ô Bernardo, eu fiquei sabendo que você é entusiasta do Nutriumos. Eu falei, que entusiasta, coisa nenhuma. O que aconteceu? Aí ele falou que o cidadão foi fazer uma apresentação em Minas, aí mostrou as fotos, a apresentação, tudo, aí apontou para mim e disse, veja quem veio prestigiar a minha palestra. Eu não apoiei o produto, mas desse jeito que é dita a frase, a pessoa que está ouvindo e que está lendo, vai direto, né? Não percebe o detalhe. E nesse produto já está aparecendo isso também, então tem que tomar cuidado. Tá? Já apareceu a referência do pesquisador do Rio Grande do Sul, dizendo alguma coisa dele com relação à calagem. Eu fui na internet procurar o nome do cidadão, não é aquilo. Não é mentira, é uma verdade, é uma manipulação de informação. Isso aí é muito complicado, na realidade, se você analisar bem, toda a publicidade é manipulação de informação, né? Quer vender qualquer coisa, conta. Agora, qual é o limite disso? Será que não tem limite? Porque dá pena, às vezes, você vê um produtor, eu tive caso, entra um produtor na minha sala e diz, olha, vou perder toda a minha plantação de milho. Aí você pergunta, fez isso, fez aquilo, fez isso. Aí não botou a cobertura. Cobertura no milho pode ser metade da produção, né? E aí não foi manipulação, aí foi desinformação. Mas isso aí chama a atenção a gente de uma coisa, nós precisamos investir muito em comunicação. Não só esse tipo de coisa, mas para as pessoas fazerem direito, né? Você vai em alguns lugares que o pessoal não sabe como fazer, né? E hoje em dia, com vamos dizer, a redução da atividade da extensão, né? A mudança de atividade, inclusive, eu acho que cai muito nas cooperativas, como essa aqui, né? Dá uma orientação segura para os produtores. Aliás, é por isso que a cooperativa organiza reuniões como esta, né? Bom, o que eu tinha que dizer é pouco, realmente, não é um assunto que eu pretenda estudar, nem quero mais ouvir falar nisso, de preferência, mas estou à disposição de vocês se eu tiver alguma pergunta. Elvésio? Quer o microfone? Isso aqui é para ficar no currículo vitae. Estou dividindo o microfone com o doutor e meu professor. Olha, eu acho o seguinte, a experiência sua e o trabalho seu aqui, sem querer discutir calcário líquido, porque a praticidade disso aí deve ser interessante se funcionar, mas é só a oportunidade que tem. A gente sabe que o calcário calcinado, que muitas vezes o produtor tem a oportunidade de comprar, a reatividade é bem diferente, e há muito ganhos em relação a isso. Se você pudesse só dar uma apreciada sobre isso, sobre os chamados calcário calcinado, quer dizer, se eu usar um cal diretamente, que o calcário foi trabalhado e passou por altas temperaturas, a reação é muito interessante também. Bom, nós não pensávamos nisso antes, Elvésio, mas agora a gente pensa na questão ambiental e fica imaginando a quantidade a energia que se vai gastar para fazer o calcário calcinado, né? Mas houve uma fabricação disso, lá perto de Sorocaba. Como é que ele chamava? É um calcário calcinado. Você calcinando ele, você remove o carbonato dele, ele fica mais concentrado. Bom, aí é termofosfato, né? Mas não é o calcário que junto, não, é serpentina. Agora, no caso desse calcário lá de Minercal, ele é um bom produto, mas muitas vezes se ganha pouco com esse negócio de tempo rápido, porque o tempo vai nivelando essas coisas. Mas ele teve uma implicância interessante para café, porque
O calcário, quando você aplica ele, também você pensa que você está aplicando um negócio homogêneo, mas não está. Forma grumo no caminho, e no café, esses grumozinhos formavam com terra em volta, e na hora de beneficiar café, saía junto com o grão. Então apareceu uma coisa não esperada que atrapalhou. Mas eu acho que o pessoal fez muito alarde na época, talvez a mistura com gesso, né? Eu acho até que era uma coisa inteligente, viu? Não tinha objeção contra isso, não. Alguém tem alguma pergunta para o doutor? Se quiser fazer a pergunta também por escrito, tá? Não tem necessidade de falar no microfone, não. Mais alguma consideração, senhor Vécio? Bom, o que poderia falar mais? Uma coisa que foi dito muito hoje, essa questão ambiental, de como é que entra a parte de fertilizantes nisso. O que se fala pouco é que se não fosse, o setor de fertilizantes ele é muito atacado pela mídia menos esclarecida, né? Se não fosse o setor de fertilizantes, o que seria desse mundo, né? O Brasil se tornou de um país importador a um país exportador nas últimas décadas. O trabalho de fertilidade do solo, só tirando a minha pessoa, foi espetacular o que o Brasil fez. O Brasil, essa conquista do Cerrado, quantas palestras que nós demos nesse interior, aí que o pessoal não sabia absolutamente nada. E hoje a gente vê o Cerrado bombando. E a agricultura brasileira teve outra coisa curiosa para mim, que eu acho que o pessoal da minha época que lutava, ficava meio frustrado que parece que a modernização não vinha, né? Ninguém acreditava em irrigação, hein? Né? Irrigação era uma luta, né, para fazer. Aí, de repente, o Brasil estourou. O Brasil deu um estouro na agricultura e só não vai para frente por causa das porcarias de rodovia que a gente tem, né? Você planta e não tem como vender para os chineses, já estão aproveitando para fazer o joguinho de preço deles, né? E nós sempre levando bomba. Eu não sei como é que você consegue produzir soja ainda dando lucro, levar caminhão de soja para Santos e ficar uma semana parado cada um, né? Mas um outro enfoque de fertilizado que nós apresentamos, com a ANDA e mais algumas pessoas, ao presidente Lula, que é o seguinte: nós nos propunhamos a pegar uma região e cuidar dela com a questão de adubação. Que, em muitos casos de semiárido, que o pessoal pensa que o problema é falta de chuva, inclusive na África teve isso, era falta de nutriente. No pequeno período de chuva, faltava nutriente para a planta dar uma deslanchada. Então nós tínhamos uma proposta de pegar 1000 produtores e a ideia de que o que ele vai gastar, vamos dizer, em grão para comprar o adubo vai ser devolvido umas 5 vezes. Retorno de fertilizantes, quando dá a resposta boa, 2, 3, 4, 5 reais por real aplicado. Então, isso também é muito pouco divulgado. E hoje ainda se falou, ontem, né, que foi a questão do preço de pequenas oportunidades. O que não se falou, que eu acho que é uma coisa importante na adubação, é encontrar oportunidade para aumento de produção. É aí que se ganha dinheiro. Não é economizando dinheiro. Muita gente diz, eu vou fazer análise do solo para economizar. Não é isso. Você vai ganhar dinheiro se você descobrir um ponto de deficiência. Por exemplo, está faltando deficiência de boro. Boro, quem conhece sabe que nunca teve deficiência de boro, de repente chega no primeiro ano que dá, derruba metade da produção. Isso aconteceu com a gente no algodão em São Paulo. O pessoal ficou maluco, correndo, deu a deficiência de boro, de um ano para o outro, nunca tinham visto. É um elemento móvel, né? Nesse ano ele resolveu aparecer. E o pessoal do algodão foi lá atrás do virologista nosso, que chamava Santos Neto, um bom em virologia, para saber que vírus era aquele. O virologista esfregou na cara dos fertilólogos, isso aqui é deficiência de boro. Mas são coisas interessantes que não pode deixar faltar. Pode deixar faltar. Se está faltando dinheiro, tira por igual em tudo, mas capriche na adubação, que é um dos pontos que mais se pode ganhar dinheiro. Os 2 maiores fatores de custo é adubação, calagem e fitossanidade, né?
fitossanidade você tem que tomar outros cuidados, né? Fazer controle biológico controlado até onde der, e fazer manejo integrado, essa coisa toda. Mas na fertilidade é análise de solo e aplicar as coisas direitinho. E quando aparecer um produto novo, pode ser até que seja bom, mas olhem o que tem, o que ele faz, e para tomar uma decisão boa, né? Eu acho que é bom dividir o microfone mais uma vez com o Bernardo Van Rage. Eu queria fotografia aqui, porque isso vai para o meu currículo. Mas com toda a sua bagagem, Bernardo, a gente escuta muito, a gente convive muito de perto com o problema de ver o pessoal de fertilidade fazer belíssimas exposições e colocar todo o assunto, mas nada disso funciona sem água. Nada do trabalho de fertilidade do solo, você sabe 1000 vezes mais do que eu, que não funciona sem água. Bom, e aí o que acontece é que a gente escuta, e o Brasil trabalha muito no investimento em fertilidade de solo, a gente vê muito trabalho, mas às vezes eu escuto palestras belíssimas, mas a pessoa não menciona a água nem uma vez. E nós da agricultura irrigada, justamente queremos dizer que a única forma de você maximizar esse investimento que você está salientando é quando você tem o equilíbrio de água no solo. E sem isso, quebra muito. Então o Brasil, às vezes, assusta o produtor e faz essas economias porque esqueceu de fazer o equilíbrio com água. Eu queria que você fosse um advogado da agricultura irrigada. No caso da agricultura irrigada, no Brasil é principalmente solos ácidos, né? Não é região de semiárido, temos pouco. Tem que corrigir o solo. Agora, precisa lembrar uma coisa, que a irrigação você precisa de uma estrutura, né? Então não é uma hora ou outra. Na fertilidade tem um instrumento da gessagem, que ainda está um pouco confuso. Cada mês eu mudo de ideia sobre o que é, mas agora estou certo. É uma prática relativamente fácil e a gente recomenda muitas vezes o seguinte: se está em dúvida, pega uma área de 1 hectare aí e taca gesso lá e vê o que acontece. Água. Bom, isso aí é um esquema em que, se o subsolo for muito ácido, a raiz não entra. Então, isso aí, sem irrigação por enquanto, é aproveitar melhor a água da chuva que infiltrou. Isso aí acho que já está bem conhecido, não tão bem implementado, mas bem conhecido. Agora, questão de água e fertilizante. Um não vive sem o outro. Não vai querer produzir 10 sacas de café com café irrigado, né? E aí você tem que aumentar a adubação. Eu acho que também é isso aí, nós estamos no caminho certo, viu? Acho que tem que mexer um pouco mais. Pronto.